Vamos Gostaria de lá. dar boas-vindas a todos vocês aí. Muito obrigado por participarem desse mais um Comitê de Transformação Digital da Belgalux, algo que eu tenho o maior prazer do mundo de organizar, mas que só existe e funciona por conta, sempre dando os créditos a quem realmente faz as coisas acontecer, o Gabriel, que está aqui também, que trabalha na Belgalux com a gente muito competentemente. É, E como vocês já sabem, quem já participou, que já está aí de novo, a gente gosta sempre de trazer temas da atualidade, temas que sejam úteis e principalmente inovadores para todos nós. Hoje, eu gostaria de apresentar para vocês o Diogo Dutra, que, acima de tudo, né, antes de qualquer outra coisa, é um amigo, já há 20 anos, 10 meses e alguns dias, mais ou menos, né? Nós estudamos juntos engenharia, né, há bastante tempo atrás já está virando bastante tempo. E hoje ele também é diretor executivo da Caos Focado, head de negócio da Quantis. Ele vai explicar um pouquinho mais o que são em breve. E ele vai trazer para nós uma conversa sobre Deep Techs. Não vou ficar entrando exatamente o que é o quê, porque com certeza ele sabe muito mais do que eu sobre o assunto. E o tema é, então, Deep Techs, AI e internacionalização, como o Brasil e a Europa moldam caminhos diferentes para o futuro da tecnologia, né? Diogo, eu deixo você se apresentar, por favor. Fique à vontade. Novamente bem-vindos a todos e vamos lá. Maravilha, gente. Boa noite, Guilherme. Obrigado pelo convite. Obrigado também, Gabriel, por toda a organização. Feliz de poder falar um pouco aqui, das coisas que a gente está fazendo, das oportunidades que a gente está vendo. E eu acho que, ao contextualizar depois de Tech, o meu percurso, e algumas das experiências que eu tive no que tange essa relação internacional, eu acho que isso pode dar alguns insights, algumas ideias. Acho que vários de nós aqui, né, de vocês principalmente, tem essa relação entre Brasil e alguma comunidade europeia, em algum caso específico. E aí, é, não trago aqui regras gerais, trago uma experiência prática, dessa vivência que eu tenho. Então, espero aí que contribua com vocês. Eu falei aqui um pouco com o Gabriel e com o Guilherme. Eu tenho alguns slides assim, eu vou passar por eles muito mais como ponto de apoio. É, são 15 slides assim, mas cada slide dá para ficar muito tempo falando. Eu vou tentar me concentrar em uns 30, 40 minutos para deixar um tempo aí para a gente poder bater papo, tirar dúvidas, etc. Caso alguém queira, durante algum ponto, fazer uma pergunta, sei lá, via chat aqui, eu acho que vale a pena para não esquecer a pergunta e tal, e depois a gente tentar retomar no final a pergunta, mas eu vou tentar seguir o fluxo direto, sem pausas, para ter um começo, meio e fim aí que faça sentido aí para todos, tá bom? Então, deixa eu compartilhar minha tela, deixa eu ver apresentação de slides. Só me dá um check alguém aí, pode ser Perfeito, Gui. Gabriel. Perfeito. Ok, perfeito. Então vamos lá, pessoal. Eu vou já direto aqui primeiro para um raio-x de quem é o Diogo. Eu normalmente gosto de contar minha história de uma maneira um pouco mais linear aqui. Eu trouxe mais bullet points, que é só a apresentação dos últimos 15 anos da minha vida pós-poli, né? Pós-engenharia com guia. Demora uns 10 a 15 minutos. Eu ia consumir muito dessa nossa conversa, apesar de ser uma história um tanto quanto divertida, de empreendedorismo, de acertos e erros, de frustrações e algumas outras, que são importantes aí em termos de realizações. Mas eu me considero hoje, eu acho que a melhor definição para mim é empreendedor serial. Hoje eu sou sócio de 6 empresas, sou sócio principal de uma holding que chama Caos Focado, e todas elas são dedicadas à inovação. E isso faz parte um pouco da minha busca, é, desde que eu estava no meu terceiro ano de poli, e eu brinco que eu estava sendo treinado para fazer a otimização do parafuso da asa do avião, que demora 10 anos para o mercado, e isso não me bastava. Não queria isso, eu queria fazer coisas que entregassem valor ao cliente final, que entregassem alguma coisa que fosse útil, e não fazer uma otimização de algo que vai demorar muito tempo para eu ver como isso acontece. Bom, nesse caminho todo, né, a gente começou fazendo uma primeira empresa de educação chamada Nave à Vela. Isso foi em 2014. A gente leva essa empresa até 2018, bootstrapping, sem investimento
privado e vendemos ela em 2018 para um grupo chamado Arco. Quando a gente vende essa nossa essa primeira iniciativa empreendedora, a Nave à Vela era um sistema de ensino maker, né? Uma inovação dentro do processo de ensino para colocar as crianças num cenário de educação por projeto, educação mão na massa, etc. E em 2018 a gente vende para o Grupo Arco tinha aberto capital da Nasdaq que volta comprando um monte de empresas de educação. E aí naquele momento foi o momento onde a gente tinha uma decisão, putz, vamos ser executivos do grupo educacional ou a gente vai começar o processo de novo, né? E ser empreendedor serial, que acho que era um pouco essa a nossa vontade naquele momento. A gente decide ser empreendedor serial, pega uma boa parte desse capital da venda e coloca na Calçocado como holding. E aí a primeira iniciativa que vem quando a gente forma essa holding é a Cromai, que é uma empresa do agro. Basicamente a gente começa com um fundador técnico, o Guilherme, que estava voltando do doutorado dele no Japão, um negócio chamado Deep Learning debaixo do braço, uma tecnologia de visão computacional, AI, usando imagens, né, identificação de padrões. E em 2017 não sabia o que fazer com isso, a gente tinha acabado de vender uma empresa, então daria para fazer alguma coisa em parceria, em sociedade. Eu viro o sócio de negócios da Cromar e percorro por 6 anos um processo que no meio das startups a gente chama de Customer Discovery, né? Uma descoberta de mercado, testando, validando ideias, validando hipóteses, tentando vender uma prova de conceito aqui, outra ali. A gente percorre mercados como café, citros, soja e cana-de-açúcar, até depois do terceiro para o quarto ano a gente entender que o caminho que a gente tinha que fazer era cana-de-açúcar e a solução que a gente tinha para isso é identificação de erva daninha por imagem de drone. Eu vou falar daqui a pouco da Cromite com mais em detalhes, mas é mais para trazer um pouco essa minha experiência como um sócio cofundador da Cromite. Hoje, né, os últimos 5 anos, depois que a gente passou, né, muitas etapas na Cromite e depois de 6 anos a gente atinge o Series A de investimento, 50 milhões de reais, eu saio de uma função operacional, vou para conselho e assumo uma cadeira full-time dentro da Quantis, que é a nossa startup de biotecnologia. Eu digo que a startup de biotech, para mim, é uma das mais desafiadoras da minha carreira. Eu peguei todos os checkpoints de coisas de inovação difíceis e colocamos numa mesma empresa. Essa é a Quantis. Você tem que fazer fábrica, fábrica de coisa viva que pode contaminar. É um percurso de um produto que é tratamento avançado, então tem Anvisa, é um produto com difícil volume, então você tem que trabalhar com escalas reduzidas e produtos finais médicos com uma alta margem e pouco volume. Assim, super complexo. Mas a gente está há 5 anos tocando a empresa, a gente está com um laboratório próprio dentro da Bayer, aqui em São Paulo, produzindo colágeno humano em laboratório. É uma empresa que basicamente a gente usa células humanas para produzir colágeno e esse colágeno a gente vende e faz co-desenvolvimento com a indústria cosmética e médica. Essa também vai ser uma pauta que eu vou trazer em mais em detalhe, porque tem a ver com internacionalização, tem uma busca aí dos últimos 3 anos aí, principalmente de expansão via Europa, e acho que é legal trazer as reflexões e os aprendizados que a gente está tendo nesses últimos tempos. A gente tem, além da nave à vela, que eu comentei, em termos de saída, né, de saída financeira e venda da empresa, a gente teve uma outra saída financeira, que foi uma empresa que um sócio meu tocou, com um sócio de negócios, chamada Onima, é uma startup de saúde ocupacional digital, a gente vendeu em 2021 para o grupo Bencorp. Bom, e tudo isso, né, que a Calçocado hoje, enquanto holding faz, tem um termo chique hoje que o pessoal chama, que é Venture Building, né, ou Venture Studio. Basicamente é uma linha de, além de aportar capital, a gente aporta recurso humano, aporta pessoas estratégicas e às vezes até operacionais para suportar esse fundador que é, basicamente ele tem perfil bem mais técnico, né, a suprir fases dessa jornada criar, sair de tecnologia para alguma coisa que tenha produto, para algum produto que tenha uma função mais de business e de business para alguma estratégia um pouco mais financeira, onde eventualmente ele vai exercer a função de CEO. Esse é um pouco do meu trabalho, isso é um pouco de quem eu sou. Eu sou o CEO hoje do grupo da holding também e aí, bom, tem bastante coisa que a gente tem feito aí em termos
de trabalho para Deep Tech no Brasil. Em termos de Deep Tech, né, às vezes eu falo com tanta naturalidade e é bom dar um passo para trás e tentar dizer por que que isso é importante, por que que isso é diferente, por que que isso é relevante em termos de temática hoje, de negócios. E eu gosto de trazer que diferente de startups de software, ou que eles chamam de SaaS, né, modelo de serviço, né, automatizado, é, quando a gente olha para esse tipo de startup, você está acostumado a olhar para dois eixos de incerteza. Uma incerteza de mercado e uma incerteza de engenharia de produto. E tudo que se fala dentro do empreendedorismo, para fazer para atacar isso, fazer o Lean Startup ou coisas desse gênero, tem a ver com atacar essas duas incertezas, de mercado e de produto. Quando você fala de Deep Tech, você adiciona uma terceira incerteza, que é a incerteza científica, para o jogo. E por que que isso muda o jogo? Porque você não faz isso de maneira linear. Porque o que a gente estava acostumado em termos de empreendedorismo científico no passado o cara está na academia, ele mata o risco científico, ou incerteza científica, e quando isso estiver resolvido, a gente vai ver a incerteza de mercado de produto. Quando a gente fala de Deep Tech, essa é a novidade da temática e das pessoas que estão trabalhando nisso, você trabalha com a incerteza científica ao mesmo tempo que a incerteza de mercado e a incerteza de produto. Você está usando e ampliando o que o mercado americano, em termos de VC, né, estágios de investimento, que tem a ver com mitigação de risco, né? Bota o próximo cheque se o cara atingiu determinados pontos que mitigaram o risco passado, né? Misturado com todas essas novas temáticas ágeis de gestão, você tentar resolver hipóteses de mercado, de produto e científico todos ao mesmo tempo. Então, a natureza da Deep Tech, ela tem que operar nessas três dimensões, e isso é bem novo, assim, tem muita gente discutindo e evoluindo como operar nisso de uma maneira mais eficiente, porque o linear não funciona mais. O que é importante em termos de diferença, vai talvez um viés investidor, de quem está olhando para esse tipo de tecnologia. Esse tipo de tecnologia normalmente ele tem uma alta defensibilidade, que significa que você está fazendo uma tecnologia que é muito difícil alguém copiar em curto prazo. Não é só sobre propriedade intelectual, isso ajuda, mas é muito porque são conhecimentos muito escassos, é uma combinação disso, é um esforço enorme para transformar esse conhecimento em um produto, que assim, mesmo que o cara possa copiar, ele vai demorar uns 3 ou 4 anos para chegar até onde você chegou naquele ponto. Então, isso faz com que você não seja engolido tão rápido e diferente, né, dos outros tipos de tecnologia, é, você é mais frágil nesse sentido. Um lançamento de uma plataforma nova, né? A gente viu essas coisas agora em AI, já trazendo AI para o jogo, né? O pessoal fazendo um monte de startups baseado em alguma versão do ChatGPT ou de outras LLMs aí, e que foram engolidas por uma nova versão. ChatGPT versão 5 matou umas 100 startups que, né, estavam fazendo alguma coisa em cima dela. Então, a defensibilidade é muito baixa, assim. Então, se você consegue copiar muito rápido ou evoluir muito rápido, a tua fragilidade em termos de mercado é baixa. Bom, o importante aqui em termos de vantagem de tech, ou talvez única saída para alguns tipos de mercado, é que você não consegue fazer grandes inovações em cadeias produtivas da economia real se não for coisas físicas, não for coisas biológicas. Então, tem problemas ali que não vão ser resolvidos por software só, né? Mesmo com a IA aí junto, você vai precisar incorporar câmera, automação, uma série de coisas que tornam o desafio uma deep tech. Então, estou falando de problemas de energia, de saúde, de agricultura, problemas de materiais, todos eles precisam disso e são, esse tipo de recorte que a gente precisa olhar como inovação daqui para frente. Um ponto interessante é que, com essa questão de defensibilidade, uma hora que você consegue mitigar essas três incertezas e atingir alguns primeiros clientes, normalmente você tem uma precificação mais alta, uma margem um pouco mais alta,
e com um time às vezes, bastante enxuto. Então, esse tipo de tecnologia normalmente atinge um break-even muito mais rápido do que um software que às vezes você vai continuar investindo para poder crescer em marketing, em ampliação, em high growth, aí, que o pessoal chama. Então, a curva da Deep Tech quando ele chega num série A de investimento ou Series B, normalmente dali para frente ele consegue se autofinanciar o seu crescimento e sem precisar diluir todo mundo e fazer novas grandes rodadas. Isso também é uma vantagem. Né? E sabendo que você tem alta defensibilidade, você não precisa ficar torrando dinheiro em marketing para se manter o primeiro do mercado. Né? Então, outro ponto interessante quando você olha sobre viés de investimento. É, que tem a ver com isso, né? Você fez um produto muito diferente para endereçar um problema, bateu nele, alguém está pagando por isso, normalmente ele é um oceano azul. Então, demora-se para a competição chegar ali, ou sim, não é para você ficar, né, acomodado, mas isso te dá uma certa segurança para você pensar em outras pernadas que você precisa dar, sem ficar desesperado que se no próximo mês não lançar alguma coisa que vão te engolir. E aí, o ponto da AI, que eu acho interessante depois trazer aqui para o jogo, é que a AI está agora num ponto que está quase. Existem partes, né, do universo AI que já não são mais deep tech e tem espaços da AI que ainda são. Né? Então, acho que quando a gente fala de modelos fundacionais de linguagem, por exemplo, que são os LLMs, eles estão bem muito dado online, até sistemas de visão computacional com câmera, principalmente no que se trata de identificação de pessoas, identificação de objetos do dia a dia, isso já está muito disponível, então com muito fácil acesso, é fácil de pegar a base de dados, treinar uma IA e executar alguma coisa. Só que aí quando a gente vai para um espaço por exemplo, visão computacional para coisas menos óbvias, né? Então, não está falando de pessoas e objetos na rua, que são muito disponíveis imagens, você vai falar, por exemplo, no caso da Chromai, eu vou chegar daqui a pouco nisso, de erva daninha, não tem base de dados aberta em volume para você treinar um algoritmo em cima disso. Você precisa criar essa base de dados. Quando você vai criar essa base de dados, você vai criar ela em uma condição que te ajude a resolver os problemas. Então, Promai, por exemplo, precisou organizar a altura de voo de drone para poder ter uma coleção de imagens mais fácil para treinar a nossa IA. Não é qualquer altura de drone que ela vai acertar com a mesma precisão. Então, a gente foi criando essa base de dados que faz com que esse dataset, né, que o pessoal chama, seja um ponto que nos diferencia muito. Né? Hoje, para alguém ter o mesmo dataset que a gente está 3 anos na frente em termos de coleta de imagem de qualquer outro concorrente que tente entrar, porque não está disponível esse dataset online. Né? Bom, tudo que é biologia, né, para AI, tem uma tentando modelos fundacionais para biologia, modelos de célula para fazer drug discovery, tem uns negócios interessantes aí, mas ainda não está setado. Precisa de muito esforço ainda de ciência para fazer o negócio funcionar e para manufatura também. Então, a robótica com AI ainda está num estágio de deep tech. Não está um negócio plug and play, né? Então, acho que isso é importante trazer e tá um pouco nessa fronteira. Acho que eu falei já isso, né? Então, LLM tem dados abundantes e deep tech com dados proprietários e relação principalmente com o mundo real ali, ele ainda tem espaço como deep tech, como proteção, né? Bom, feita essa contextualização de deep tech, a gente, enquanto, aí eu vou usar o termo chique de novo, venture builder, né? A gente se especializou nesse cenário. Talvez meio sem querer, mas hoje agora é muito intencional. Então, a Chromai, a Quantis, eu já falei, a Knology é uma startup, está aqui embaixo, né, os logos. A Knology é uma startup nossa de hardware voltada para a saúde do movimento. Parte da solução ela é direcionada a fisioterapeutas, parte da solução hoje é para a saúde ocupacional em grandes indústrias, onde a gente tem feito exames de avaliação física para um funcionário que carrega peso e tal, com diversos hardwares que conseguem garantir a volta do funcionário ou não para que ele não sofra uma lesão e que gere impacto na indústria. Então, isso é bem interessante o que a gente faz, já está com break-vada,
Está com mais de 2 mil fisioterapeutas dentro da base, está bem interessante. A Hergen é uma startup mais nova nossa, que trabalha com visão computacional, startup mais recente, que a gente tem um médico trouxe uma tese interessante para a gente de fazer identificação precoce de câncer masculino por meio de espermograma. E por que que elas estão distribuídas aqui nessa estrutura aqui? Né? A gente, na Calçocado, foi ao longo do tempo organizando a maturidade da startup, em que momento ela está de estágio de maturidade dela. Então, a Cromai, vocês podem ver que está num estágio bem mais avançado, depois do Série A de investimento e tal, que a gente chama de saindo de tração e indo para a estrutura, né? Então, ele está faturando seus 15 milhões de reais ano, está com quase 100 funcionários, a coisa é uma direção de um mercado já mais estabelecido e com bastante credibilidade, né? A partir principalmente da cana-de-açúcar e indo para a soja. A Knology, ela está aqui num momento que a gente chama de validação para tração, é um momento onde a gente é, tem um produto, tem um mercado, mas ainda não se mostrou aquela curva de crescimento que a gente espera em termos de startup, né? Então, não está dobrando de tamanho todo ano. Seria um pouco essa expectativa, meio imaginativa, mas é um pouco essa ideia quando se pensa em investimento em startups. Estou botando esse dinheiro, a expectativa é que ele cresça muito rápido em pouco tempo. E aqui tem um ponto de mercado, que foi onde a gente agora está direcionando para esse espaço industrial. A Quantis ainda está no momento pré-clínico de alguns testes desse insumo que a gente faz, do colágeno que a gente faz. Então está numa fase ainda que tem uma bandeja de possibilidades, né? Desde regeneração óssea, regeneração dentária, cicatrização de ferida, até aplicação pós-microagulhamento estético. Tem muitas possibilidades que a gente está tentando fechar com algum parceiro de co-desenvolvimento, então por isso está nessa fase mais anterior. A Hergen, ela nasceu faz um ano, tá para vender o primeiro projeto pago agora. Tem dois clientes de prova de conceito, que foi uma prova de conceito gratuita que a gente ofereceu para eles, então já está instalado câmeras em granjas de suinocultores aqui próximo a São Paulo, mas a gente está fechando o primeiro contrato pago agora, então está bem nessa fasezinha inicial, e a Oncoin está numa fase de coleta de dados para comprovar, né, uma primeira correlação entre dados de espermograma e câncer. Então, bom, expliquei um pouco de tech, trouxe um pouco da noção do que é o nosso portfólio enquanto calçocado, e a gente atua nessas fases de maturação de maneira diferente, seja como sócio de negócios, seja em termos de operação. Mas eu vim para falar para vocês dessa relação principal de um recorte da história da Cromar e da Quantis, que tem a ver com relações internacionais, né? E que tipo de impacto essas coisas tiveram, e talvez isso gere alguns insights aí interessantes para vocês. Bom, a Cormai, como eu comentei, então, hoje está focado principalmente na descoberta de ervas daninhas a partir da imagem de drone. O que se faz, né? Então, a turma tem drone, a cana-de-açúcar hoje está muito disseminada o uso de drone de imagens. Então, eles voam, pegam essas imagens, passam para o nosso software coloca para fora um mapa de pulverização por daninha, então a gente classifica, putz, isso aqui é um colonião, isso aqui é uma grama seda, isso aqui é um corda de viola, a gente fala o tipo da daninha, aonde está exatamente, e esse mapa é colocado seja num pulverizador automático, com abertura automatizada, seja às vezes no celular, onde o cara vai com o costal, né, que é um equipamento de costas ali, e aplica manualmente só na posição onde precisa. Para vocês terem uma noção, isso aqui economiza 70% de herbicida aplicado, porque a turma, como é área muito grande, aplica área total. Então, é preventivo, aplica área total. Mas eu não precisava, né? Então, dá uma economia financeira, além do impacto ambiental, principalmente, que é não colocar, né, herbicida, em plantas ou espaços que não precisariam. Bom, é, interessante, aqui tem uma imagenzinha, né, de um dos mapas com as coresinhas diferentes aqui com cada daninha. Interessante aqui trazer para vocês, como eu falei, a gente está com 15 milhões de faturamento ano. Em termos de mercado, o mercado de cana-de-açúcar ele é de 1,3 bi, o de soja é de 48, é um mercado gigantesco, por isso que a gente está indo para lá. As soluções
antes que a gente fazia para café, ou citros, eles acabaram morrendo no meio do caminho, principalmente por demanda dos nossos investidores. São tecnologias interessantes e isso vai fazer parte de uma reflexão internacional que depois eu vou jogar aqui para vocês. Importante sobre a Chromai, a gente, bom, está entre as 10 startups mais promissoras aí do Google em AI. Isso me dá muito orgulho, assim, gente, porque às vezes aqui, né, os brasileiros vão entender o que eu falo, tem uma síndrome nossa famosa do vira-lata, e a gente entregar esse nível de tecnologia em escala mundial é um negócio muito importante, assim, para a gente entender que dá para fazer, né? Então, a gente tem essa qualidade. E, bom, recebemos um Série A de investimento e ganhamos aí uma das maiores feiras do Brasil como startup do ano aí, todas as categorias. Bom, o que eu acho que é interessante recortar aqui para vocês da storyline nossa em relação à internacionalização? Ou, é, nesse caso da Cromai, startups internacionais vindo ao Brasil, né? Eu acho que esse é um recorte interessante. É, a gente, aqui eu já falei um pouco para vocês do que a gente faz e da parte de dataset, né, das imagens. Eu acho que o que é importante aqui trazer vou esquecer esses bullet points, vou falar só. É, Vieram no meio desse percurso algumas startups do Reino Unido, de Israel, da Suíça, com tecnologias muito similares, assim, e tão potentes em termos técnicos de AI quanto a gente, tá? Só que nenhuma ganhou da gente aqui. Poxa, Diogo, mas vocês estão falando que vocês são incríveis, que vocês são, né, caras e tal. Não. O que que é a minha avaliação sobre esse processo, tá? No caso nosso, como a Cromai tem uma tecnologia que tem um retorno sobre investimento em daninhas muito alto, isso permite que eu faça um atendimento high touch gigantesco no meu cliente. Então, eu ensino o cara a voar o drone. Eu ajudo o cara, pego pela mãozinha para explicar como é que funciona a coleta de imagem. Eu ajudo o cara a pegar ali com a pendrive, tirar do computador e colocar fazer a configuração certa no trator dele de um dia, para ajudar o cara a pulverizar direito e depois o cara calcular o retorno desse investimento que ele teve. Todo esse processo high touch eu só consigo porque eu tenho uma margem enorme. Então, eu tenho um retorno de investimento grande, eu tenho uma margem enorme. Depois de ter feito tudo isso, eu comecei a automatizar muito desse atendimento. Então, muita coisa que foi feito em termos de atendimento ao cliente na Cromai, em termos de visualização, geração de relatório, foi feita depois de prestar o serviço. E aí, esse produto ele começou a ficar muito incrustado no processo novo de agronomia que os caras estão tendo. Então, o produto da Cromai e o atendimento da Cromai é, encaixou, né? A gente ensinou esses novos métodos de uso, né, da tecnologia para fazer pulverização e foi pegando o cara pela mão para ter uma certa mudança cultural ali das pessoas. Não é só a IA, né? E aí o que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma startup israelense que vem para o Brasil e contrata um cara super bom do mercado, né, como um business developer, esse cara até abre portas. Mas quando vai tentar encaixar o produto, assim, primeiro, o produto às vezes é feito sob uma condição completamente diferente, com produtores menores, condições diferentes, né, na Europa e em Israel principalmente. Você vai pegar aqui, né, o produtor médio ali de usina de cana-de-açúcar, o cara 50 mil hectares, sabe? Tipo, pô, outro nível de escala, outro nível de operação. Mas tudo bem, vem para o Brasil, dá para fazer. Mas o que acontecia é que o time de produto, o time de serviço estava na Europa. Esse telefone sem fio entre quem está tentando encaixar, fazer uma prova de conceito, executar aqui e o time de produto lá, demorava muito. E quando você vai fazer um programa de internacionalização, principalmente se você tem investidor, a turma espera resultado relativamente rápido. Pô, o produto não estava pronto, não era só escalar no Brasil. E aí o cara entra, tenta um ano, no ano seguinte não consegue vender nada e volta, né? Por quê? Porque é quase que uma descoberta de um novo produto que ele precisa ser feito e precisaria ter um time, talvez local,
que pudesse fazer com autonomia as mudanças necessárias para atender esse produtor local. Então, de novo, não é em termos de AI e de high-tech, aqui nesse caso, não foi o diferencial. O que foi diferencial é que a gente tinha um time de produto, um time de atendimento ajustando a curva de operação desse cliente e conseguindo entregar um resultado de negócio, cara. A turma que estava mais longe entregava uma tecnologia incrível, mostrava muita coisa legal, mas que não entregava o resultado de negócio por falta de adoção interna. Então, acho que esse é um ponto super interessante para trazer desse case da Cromai. Eu acho que aqui tem um pouco dessas lessons learned, né? Então, em termos de é, estar no mercado é super interessante do que só ter um business model. Então, presença local, discovery local, iteração de produto, é, ter um high touch importante, não é fraqueza. Isso para a gente foi essencial no começo, para até adaptar a tecnologia muito rápido. É, bom, defensibilidade não é só técnica, mas tem essa questão cultural de adoção e principalmente a velocidade que você tem nessas ajustes. Se você demora muito tempo levando a informação para um time que está completamente descolado da ação, isso demora muito tempo para evoluir a ferramenta, talvez você perca time. Então, acho que esse é o ponto importante. É, só para não perder o ponto de Chromai, eu fui recentemente para uma conferência, fui esse ano, em 2025, em Paris, chamada Hello Tomorrow, que é uma conferência, talvez a mais importante de Deep Tech que eu tenho acompanhado. E eu fui com uma turma do Brasil de agro. E a gente estava conversando sobre, né, as possibilidades de tanto do agro brasileiro, tecnologia, né, agro brasileira para fora, quanto o inverso. E eu trouxe uma opinião até um pouco impopular ali pro pessoal, que era tipo, cara, eu gosto, por exemplo, das tecnologias brasileiras, olhando para esse cenário que a Cromai está fazendo, então a gente está fazendo cana-de-açúcar, fazendo soja, mas a gente deixou oportunidade na mesa. A gente deixou café de lado, a gente deixou citros de lado, porque as condições de mercado aqui eram diferentes e o nosso venture capital queria um crescimento mais rápido, que fez a gente focar em cana e soja. Tá bom. O que acontece é que a gente poderia, por exemplo, estar trazendo tecnologias já mais maduras europeias que tem uma condição parecida, por exemplo, com o nosso café, né? O nosso café são produtores menores, né? Não são produtores tão grandes. E que poderiam estar usando tecnologia, melhorando o nosso agro, e tem um fit mais direto, e querem entrar no mercado brasileiro, que é um mercado muito potente. Então, até falo para todos, cara, se eu fosse fazer alguma tese interessante de trazer tecnologias de fora para o Brasil, eu focaria em mercados desatendidos pelas nossas tecnologias nacionais que não estão olhando para isso, estão olhando para o mercado de maior escala, e aí fica bom para todo mundo, né? Então, é uma opinião um pouco impopular, porque quando você fala isso, né, no meio de uma delegação brasileira, a turma fala, como assim? Né, você tá, né? Mas, bom, anyway, é o que eu acredito, acho que, no final, todo mundo ganha. Quantis. A Quantis, eu comentei com vocês bem rápido, então a gente usa um processo de produção usando células humanas. Essas células humanas, geralmente é de pele, né? De chama fibroblastos, são células da pele, e essas células produzem muito colágeno, né? O que que a gente faz? Faz um tecido vivo no laboratório, esse tecido ele superproduz colágeno. E aí a gente separa a célula da proteína e fica com essa proteína em estado puro, né? Tem muito colágeno bovino no mercado, tem muitas proteínas sintéticas feitas ali, mas nenhum com a complexidade desse colágeno nosso, e tem outros elementos, outras proteínas ali. E para que serve isso, né? Assim, basicamente, o colágeno e essas outras proteínas, eles são estruturantes dentro de um processo de regeneração. Então, quando eu faço, né, um corte, cicatrizar, se eu colocar ali uma combinação desse nosso colágeno, ele vai fazer uma rede que a célula do próprio corpo da pessoa vai grudar ali e vai se replicar. Então ele serve como um guia, né? O pessoal usa muito o termo scaffold, que é a tradução em português é andaime. São guias para facilitar a regeneração de células. Então a Quantis, ela faz isso. Então esse colágeno ele pode ser então usado para
cicatização de células, pode ser usado para processo de odontologia, então implantes, pode usar para cirurgias oftalmológicas, então tem muita coisa ali que a gente pode fazer, e no aspecto estético também, né? Tipo, injetável, né? O pessoal tá aplicando muito ácido hialurônico, aplicando muito bioestimulador, e a gente teria um produto muito competitivo, muito diferente, ter um injetável de colágeno humano, a gente chama de reconstrutor dérmico, né? Então tem algumas coisas nesse cenário bem interessantes. É, interessante da Quantis, a gente está em uma validação pré-clínica. Um dos produtos, o de estética, ele já está numa validação clínica, que é um creme pós-microagulhamento, que é um procedimento estético. Mas a maior parte das outras linhas de desenvolvimento, elas estão em fase de testes de animais. Então, a gente está nesse momento para comprovar o poder regenerativo desse nosso produto. A gente tem conversado muita coisa aqui, no Brasil numa cadeia produtiva que é bastante avançada, que é a cadeia produtiva de materiais para implante, principalmente implantodontia. A cadeia brasileira ela é bastante avançada, tem indústrias aí com mais de 50 anos e que tem muito doutor e PhD ali. Então, é um tipo de segmento que a gente consegue conversar no nível técnico e eles têm demanda por inovação desse tipo. Então, isso é um negócio interessante quando a gente está no Brasil, para pensar de tech, tentar encontrar setores onde esse setor ele está bastante avançado em termos de tecnologia, ele é bastante competitivo, porque ele vai ser o setor que vai adotar tecnologias mais disruptivas, né? Não adianta, por exemplo, né, eu tentar fazer aqui num setor oncológico, né, brasileiro, onde aqui eu tenho poucos indústrias farmas brasileiras nacionais que fazem tipo de desenvolvimento, né? Algumas estão agora se arriscando em alguma coisa, mas assim, a maior parte do histórico da nossa indústria farma nacional é de genéricos, né? Então, basicamente, eu não vou ter como co-desenvolver só no Brasil se eu tiver um produto oncológico. Então, a ideia é você nascer global, né? Que é outra, outra alternativa para algumas startups que estão olhando se eu estou fazendo ciência em cima de alguma coisa que é muito específica e a minha cadeia produtiva local não consegue uma adesão com isso, eu preciso olhar global desde o dia 1. E tem muitas startups que estão fazendo isso. As biotechs brasileiras, a gente tem uma densidade enorme de biotechs, é um relatório recente sobre isso. Tem várias startups de biotech já nascendo nos Estados Unidos ou na Europa, de cara. A turma vai para lá e começa de lá. E são brasileiros que nem começam a startup aqui porque já tem essa condição global logo de largada, né? Eu falei para vocês, a gente está com um próprio laboratório próprio aqui dentro da Bayer, aqui na Zona Sul de São Paulo, e estamos fazendo um projeto bem legal com o Instituto Butantan para aplicação de cicatrização de ferida de pós-radioterapia. Isso é bem interessante, é um produto bem específico, mas com alto valor agregado. Bom, os tamanhos de mercado aqui são grandes e algumas credenciais. A gente foi acelerado pelo Biotech Town, um hub importante ali de Minas Gerais. Esse mesmo evento que eu falei para vocês em Paris, o Hello Tomorrow, ele tem programas de aceleração, a gente também passou por eles globalmente. Temos investidores importantes, a Álvares Marçal, investidor nossa. O Grupo IP recentemente investiu também na gente, além das parcerias científicas que a gente tem, né, com universidades de referência. Bom, isso é a Quantis. O que é interessante trazer para vocês, tá? Em termos de casos de estudos da Quantis. Bom, já falei o que a Quantis faz. Bom, desafio Brasil, vamos lá. A gente teve muita dificuldade no início da Quantis de fazer uma tese que eu queria muito, que era eu não queria comprar equipamento antes de saber se o meu produto tinha mercado. Porque a chance de eu comprar um equipamento errado e depois pivotar era enorme. Aí o que que eu fazia com o equipamento usado? Assim, e muita startup morre brasileira porque a mentalidade é o inverso, é uma mentalidade meio da academia, né? Vamos montar o nosso laboratório primeiro. Aí dá 2 anos, não vende. Aí você tem que desfazer daquele monte de equipamento, né? Eu não queria isso. Então a gente falou, cara, não vamos comprar equipamento. Vamos usar espaços compartilhados, laboratórios compartilhados, né? Nas universidades tem alguns, mas a universidade tem ainda uma nuvem de negociação de PI meio estranha, então a gente tentou buscar coisas privadas. Quantas tinham? Zero.
abriu uma na época que a gente estava começando, chamada Biotech Town, que é um dos nossos investidores. A gente conseguiu passar no processo seletivo deles, viraram investidores. A minha sócia teve que mudar para Minas Gerais, porque toda a estrutura é lá, para começar a nossa primeira produção lá. Usamos, foi legal. Tivemos alguns ruídos. Depois a gente veio para um Senai Biotech também, aqui em São Paulo. Ficamos um ano e meio lá em Minas, já, Senai Biotech em São Paulo, que estava começando uma ideia de fazer isso. Também tivemos muito ruído, assim. O que eu quero dizer com ruído, tá? Como é muito novo essa estrutura, as pessoas não sabem como trabalhar com startup. Então, assim, as estruturas estão acostumadas com ou grande indústria ou pesquisa universitária. Então, assim, quebrou um equipamento que era muito útil para a gente, estava demorando 5 meses para resolver. E é uma instituição privada, né? Então, assim, não dá. Esse tipo de timing para uma startup é morte. Assim, eu não posso esperar 5 meses para usar um equipamento que é essencial para mim. A gente teve que se virar e achar em outros lugares. Eh, a gente usava em volume muito os laboratórios, tinha outros pesquisadores que queriam usar e achavam que estavam usando demais. Uma coisa meio estranha ali. Então, além de não ter muitas opções, as opções que a gente tem não estavam preparadas para esse tipo de mindset de validação de velocidade que a gente tinha. Então, isso foi um problema. O segundo problema é, quando a gente terminou esse processo aí inicial de validação, e que é o que a gente está mais ou menos agora, eu preciso para a Anvisa fazer um lote piloto. Esse lote piloto, fora do país, muito comum na Europa, assim, você ter uma empresa terceirizada, eles chamam isso de CMO, ou às vezes se o cara desenvolve alguma coisa contigo, tem um D de development, né? CDMO. É um terceiro que você vai falar pro cara, ó, eu preciso de um baixo volume aqui, produz aqui para mim, eu te explico como que faz, tem uma licença ali temporária, ele vai produzir o primeiro lote piloto. Esse lote piloto você leva esses primeiros casos para um estudo, esse estudo gera resultado que você leva para um regulatório, sem você precisar construir a fábrica inteira toda antes. Quantos CDMOs a gente tinha no Brasil? Até 3 anos atrás, zero. Então, todos esses processos que eu posso chamar falta de infraestrutura, a gente precisa se virar. E a gente se vira até hoje, né? Seja construindo alguma coisa, ou fazendo por nós mesmos, ou fa- pegando uma empresa de um amigo que tem possibilidade de encaixar a nossa produção ali dentro. Então a gente dá o nosso jeito, né? Mas, em termos de infraestrutura, a gente no Brasil tá muito distante, né? Da maturidade desse tipo de estrutura na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, por isso, a gente começou a olhar para o mercado. Mercado não, né? Começamos a olhar e falar com as câmaras de comércio na Europa para ver se tinha algum espaço de um soft landing mais adequado para a gente. Já estamos há 2 anos, 3 anos olhando para isso. Tivemos conversa com Bélgica, tivemos conversa com Holanda, tivemos conversas com Suíça, com até a própria França. Mas essas outras três primeiras têm um certo espaço de life science é, e hubs e clusters bem mais avançados. E aí, qual que é o grande ponto aqui? Poxa, eu fiz uma captação em real e eu preciso fazer um soft landing na Europa. Mas a minha captação em real servia para eu resolver minhas coisas aqui, não para eu bancar minha ida para a Europa. E aí, entender isso junto com as diferentes câmaras de aproximação, eu fui entendendo, cara, que eu preciso fazer o quê? Um jeito que eu consiga uma ação bilateral, talvez um grant específico, né? E aí eu descobri essa rede Eureka, que é uma rede bem interessante, que do lado do Brasil a Finep patrocina, do lado europeu ele vai patrocinar um agente local europeu em cima de algum projeto de pesquisa em conjunto. Com isso, eu consigo levar pelo menos a minha sócia para fazer um primeiro trabalho com algum parceiro europeu e a gente vai escrever um grant juntos para ir na sequência a gente começar a estabelecer uma posição local. É longo, é lento, né? Mas assim, não tem outro pegar em real o meu investimento aqui e apostar. Porque você vai criar, até para conseguir investimento privado, você precisa criar rede, você precisa criar network, você precisa estar lá fisicamente trocando com as pessoas.
O Guilherme sabe bem disso, até mais do que eu. Mas assim, não tem outro jeito, e qual o jeito mais simples que a gente tem tentado apostar é esse, né? De estabelecer uma parceria local, conseguir um primeiro grant e depois ir atrás com essas pessoas juntos. Bom, que mais aqui? Importante, quando eu fui para esse evento agora em março para Paris, eu fui liderando uma delegação brasileira de 41 pessoas. 16 startups estavam entre elas. Eu diria que mais da metade eram de biotechs brasileiras e todas estavam com exatamente essa demanda da Quantis, de estabelecer um polo local, não para venda, não para exportação, não para ampliar a operação, é para simplesmente estabelecer um primeiro polo de pesquisa para poder fazer, né, os primeiros testes piloto acontecer de maneira num ecossistema um pouco mais maduro, né? Então aí tem uma oportunidade interessante para se olhar, principalmente olhando para um lado Brasil, onde biotechs e pessoas com esse tipo de know-how é abundante, assim. Então aqui tem um potencial interessante para a gente olhar. A gente é líder em ciência, né? Eu acho que é o 16º país de publicação, mas em termos de inovação, a gente é o centésimo, 150, 160 da lista. Então, esse espaço do meio do caminho, do translacional, do espaço de teste, né? Teste e erro ainda não está maduro. Está melhorando. É um recado interessante que está acontecendo dentro do nosso ecossistema de tech. É super importante falar disso quando a gente fala de internacionalização. Às vezes a gente entende A, e o que a gente está falando aqui com biotech é um outro tipo de trabalho de internacionalização. E eu gosto do termo soft landing, eu acho que ele cola bem, né? A gente não está falando de expansão, a gente está falando de outra coisa. Internacionalização de Deep Tech é também internacionalização de R&D, e olhar para partnership primeiro, né? A incorporação ela vem na sequência, né? Ao encontrar esse primeiro fit partnership, a incorporação parece que acontece como consequência dentro desse processo. Estou terminando aqui para a gente, eu já estou, né? O tempo já tá, foi bastante. Acho que em termos de oportunidade do Brasil, e já terminando aqui, a gente tem talentos muito técnicos e oportunidades underpriced, né? Atualmente a gente está num momento de curva de subida, e eu acho que agora seria um momento importante. Você pega um sistema que está começando a amadurecer, mas você pega ele embaixo. Eu acho que tem uma oportunidade enorme aqui. O que está faltando no Brasil ainda é esse espaço translacional de laboratório, de acesso e infraestrutura, mas existem formas de contornar isso enquanto esse mesmo ecossistema vai amadurecendo, e está com muito investimento público para isso. Tem programas importantes que estão cada vez mais crescentes, a FINEP está muito em cima, o BNDES lançando um monte de coisa interessante. O capital híbrido, privado e de grants está muito mais conectado, e cada vez mais tem parcerias globais acontecendo aqui localmente. Isso eu tenho visto com muita frequência nos últimos meses, anos aí. E aí, o que que é a minha aposta? Os próximos 5 a 10 a gente está subindo essa régua de maturidade em termos de ecossistema nacional para Deep Techs. Isso para mim está muito claro, está numa ascendência importante, os players estão se articulando, estão fazendo coisas em conjunto. Então, para mim, é muito nítido, de novo, né, a oportunidade enquanto alguma coisa underpriced começa a crescer, daqui a 5 a 10 anos isso já está num outro patamar, e as apostas que se fazem na baixa a gente consegue ganhar bastante na alta. E a fala final é isso, né? Então a gente está tomando forma, a energia está aqui, ela está acontecendo, é um espaço emergente que está começando a vibrar, e por isso que todo mundo que participar vai vibrar e crescer junto com esse ecossistema. É isso, gente. Eu acho que puta, sobrou 5 minutos aí. A minha fala foi em 46, hein? Deu certinho, conforme previsto. Ô, Diego, obrigado, meu caro. Eu adoro terminar essas conversas sobre com mensagens de esperança, porque eu acredito muito que o Brasil tá com uma faca e o queijo na mão para fazer coisas incríveis.
né? Principalmente quando a gente conversa com o pessoal da Europa, né? Como Câmara de Comércio, como empresa de internacionalização, eu estou sempre entre lá e cá, com pessoas daqui e pessoas de lá. As pessoas vão falar, poxa, mas o Brasil não tem nada. Eu falo, pois é mais fácil construir um prédio num terreno em branco do que demolir um prédio e construir um novo. Então, já que a gente vai fazer, vamos adotar a melhor prática, vamos construir o que é inovador e vamos entregar a melhor infraestrutura possível para todo mundo e gerar boas oportunidades assim. Mas, eu não vou ficar falando aqui, né? O show é do Diogo. Alguém tem uma pergunta? Ninguém? Eu tenho uma, então. Você comentou que interagiu com câmaras de comércio e agências internacionais no passado. Até temos pessoas aqui, bom, eu sou um diretor da Câmara de Comércio belga luxemburguesa no Brasil. Então temos várias pessoas aqui que são desse mundo, desse ecossistema. Como você vê, ou melhor, o que você vê que tanto câmaras de comércio como agências de desenvolvimento do exterior podem ajudar uma empresa como, né, uma deep tech, uma startup, a fazer o soft landing no exterior? Boa. É, eu acho que assim, também é um aprendizado, né, para todo mundo. Eu acho que quando eu estava conversando com o pessoal de UK também, eles tinham um processo bem desenhado, mas é um processo genérico para qualquer tipo de empresa que vai naquele toada de funil. Faz uma reunião, naquela reunião mostra as oportunidades, vê se tem um mapeamento de pessoas que ele pode apresentar, você conversa com uma outra pessoa e tal. É, é, e aí algumas coisas morriam nesse meio do caminho porque não colava, né? Não estava claro a direção, a nossa startup ainda também não estava madura para tomar essa decisão e a coisa simplesmente morria, né? Então, assim, tem um lado educacional, eu acho que eu fiquei pelo menos 2 anos tentando entender se era isso que eu queria e, de fato, talvez qual que era o melhor caminho, né, para seguir. Essa pergunta não é fácil de resolver, né? Você, putz, é melhor ir para a Bélgica ou melhor ir para a França? É melhor ir para a Holanda? Todo mundo conversa com a gente, o cara é melhor, né? Por N motivos, né? Seja táxi, seja o centro vibrante, seja as empresas que estão ali, etc. Então, acho que tem um espaço educacional importante para ser mantido antes de forçar, ou sei lá, tentar fazer já a conversão disso em um soft landing. E aí, no caso de tech, talvez fazer uma trilha um pouquinho diferente dentro desse espaço de aproximação e conversa para alguns programas de incentivo de uma ida desse pesquisador por um tempo, né, ou desse fundador por um tempo, no local, né? Como eu falei, é muito difícil pegar o dinheiro em real aqui puro e levar para fazer uma visita ali nos laboratórios da Suíça e tomar uma decisão que vai ser ali na Suíça. É, mas se a gente tem isso dentro de um grant nosso, né, da FAPESP, a gente até consegue colocar, mas se a gente consegue escrever um grant para ir atrás disso, melhor ainda. Então, como eu falei, eu acho que o único ponto o único programa mais amplo que eu vi que tem potência para fazer isso bem é essa Eureka. Eu não sei se todos os países são, eu acho que a Bélgica mas eu também não sei se todas as regiões são, né? Por exemplo, na Suíça eu sei que tem algumas regiões que são, outras que não fazem parte dessa rede. E o Uhum, legal disso é que me parece meio óbvio, assim, é um país interessante, eu encontrei um parceiro que está com interesse nisso. Eu posso fazer tudo isso online. Vamos escrever o projeto que a gente escreve e ele é aprovado. é, a coisa começa, né? Então, eu acho que tem um caminho aí, um caminho, um path para ser conduzido. E eu diria que se a gente tentar, para as techs direcionar isso, eu acho que teria mais conversões e um pouco mais de clareza da turma de para onde ir, sabe? perfeito, Adi. Muito obrigado. Perguntas aí, pessoal? 100% livre. Eu O não Renan é bem levantou a mão, né? uma pergunta, desculpa, Renan, te cortei, mas só fazer um comentário. Eu achei muito interessante
colocar mais um tijolinho aí nesse conhecimento de como a inteligência artificial tem sido uma grande aliada no desenvolvimento de novos negócios e na dimensão que isso pode atingir, né? Porque eu fiquei pensando, ó, essa parte de desenvolvimento de colágeno, não só do ponto de vista. A gente se fala muito em colágeno por questões estéticas, né? Especialmente as mulheres recorrem muito a tratamento baseado no colágeno para firmeza da pele, enfim, mas também do ponto de vista médico, para cicatrização, para outros avanços que decorrem disso, né? Então, e também dá um orgulho de ver esse tipo de iniciativa tendo como ponto de partida aqui no Brasil, ainda que em alguns pontos, como você mencionou, a gente tem algumas dificuldades operacionais, talvez, mas também são berços de oportunidade para desenvolvimento de outros tipos de negócio, né? Então, obrigada, Diogo, pelo tempo que você dedicou para apresentar esse tema. Achei super interessante e fiquei muito feliz de aprender um pouco sobre isso. Obrigado, Silvana. Parabéns aí, Diogo. E obrigado por trazer um tema tão complexo aí de uma forma tão resumida, tão simples, né? Porque vendo você contar assim até parece que foi fácil. Mas como eu também tenho um pouco de experiência, porque é o que a gente fez há 5 anos vindo para Portugal, isso salientar isso que você disse, que é muito importante estar no lugar, conversar com as pessoas, apertar mãos e tomar cafés, porque assim a gente desfaz muitos conceitos, muitos atos de fé, muitas coisas se pivotam e se ajustam, né? Mas então, meus parabéns. E o que eu queria saber é que como é que, e principalmente por serem deep techs, como é que vocês têm feito com relação à propriedade industrial? Patentes, registros, principalmente por estar fazendo isso em lugares diferentes, e também como a IA, ao mesmo tempo que é um auxílio, é perigosa nesse momento, sendo que um dos requisitos de patenteabilidade de qualquer coisa é a anterioridade, né? E se conversa isso com a IA, a gente corre um grande risco de estar colocando isso para ser disponível, e quando, sei lá, um pesquisador de patentes for pesquisar anterioridade, ele pode encontrar alguma coisa ali. É mais se vocês tiver alguma experiência nesse sentido, como é que vocês fazem essa parte? Espera aí que eu preciso só trazer a minha menor aprendiz aqui, que ela tá chamando, pedindo atenção aqui. Eu falei pro Guilherme, pro Gabriel, que podia acontecer isso. Ela Ei. quer a atenção de todo mundo. Extremamente educada, cumprimentando a todos, tudo É bem. isso, é isso, é a Maria Luísa. Bom, tentando responder para ti, Renan, eu não tinha pensado ainda sobre essa questão da AI e da anterioridade, cara. Isso de fato, acho que eu não vou nem tentar ensaiar uma resposta para ti, porque eu ainda acho que não refleti o suficiente do risco e de como contornar ele, assim. Eu chutaria que talvez tenha algum contorno de proteção que dê para fazer em relação a isso, mas eu não subestimo a problemática, não. Ela de fato é um ponto relevante. Como a gente está fazendo, tá? Hoje, dentro das techs que a gente tem, a mais necessitária, usando essa palavra, sei lá, neologismo, a que mais precisa de patente de proteção é a de biotech, né? As outras de hardware, etc. É, assim, você até faz a propriedade intelectual, mas talvez o grande ganho não está ali, não é o ponto de cópia, é razoavelmente fácil de fazer ou de burlar em algum sentido e tal. Deixa eu só. Agora você vai com a mamãe. Tá bom, já deu seu show, parabéns. Pronto. E aí, é, dentro desse cenário biotech, assim, se você não tiver API, você não consegue nem investimento, né? Assim, porque de fato é um risco muito alto de alguém conseguir copiar aquilo e você perder espaço e mercado. E aí, o que que a gente fez? A gente fez no Brasil, a gente depositou a primeira patente, e a gente usou um tratado chamado PCT, que é um tratado que protege internacionalmente durante 2 anos, até que quando esse prazo se expira, você precisa escolher regiões específicas no mundo. A gente fez nos Estados Unidos e na Europa, a proteção local, né?
Então você tem a proteção durante 2 anos, depois você investe de novo nas proteções locais. O que que eu, Diogo, entendo e eu vejo outras startups desse mesmo background biotech fazendo? Você nunca se protege com uma só. Até porque, sei lá, quando eu comecei 5 anos atrás, eu fiz uma patente específica. Agora a gente criou tanta coisa nova que não basta, aquela patente só não basta. Eu preciso criar mais patentes. Eu vejo assim, a turma das biotechs, assim, 5, 6, 7, 8, 9 patentes, assim, porque cada coisa que você faz é muito novo. E você tem que proteger todas. Eu só tomo cuidado ainda, porque também é custoso fazer todos esses processos. Então, a gente vai associando isso à rodada de investimento também. Então, tipo, ó, aqui eu vou entrar um pouco mais de detalhe em uma ou duas patentes, vou patentear nos Estados Unidos primeiro, patenteio na Europa, mas o começo do Brasil foi, patenteamos aqui, usamos o PTC e depois fizemos, depois de 2 anos, o depósito local. E aí, antes do Gabriel falar, porque emenda na pergunta, que é assim, com relação às rodadas de investimento, a questão das patentes, da propriedade industrial, é um peso para os investidores, assim, na prática, na real, é realmente mais importante ou, ah, não é, beleza, se estiver bem, senão vamos fazer agora. Como é que é isso na prática? É, vamos ver como eu respondo isso. Depende muito do investidor. Investidores de tech pesados, eles vão fazer uma pesquisa de notoriedade por eles mesmos e vão te fazer perguntas importantes em relação a isso. E se você tiver alguma falha que seja não contornável, por exemplo, você não patenteou alguma coisa que é específica, você não tem a resposta que você quer fazer em termos de roadmap de propriedade intelectual, ele não investe. Então, assim, você não precisa estar perfeito, né? Mas se você tiver já isso, não, está planejado, isso vai acontecer aqui, 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 se tiver boas respostas, eles avançam. Isso para quem sabe fazer esse tipo de investimento. Para quem normalmente não sabe, é meio que é meio que tem patente? Tem. Ah, então tá. Nem viu, nem leu, nem assim, é tipo um papel que tem ali e que se você disser que não, ele não investe, mas se você disser que sim, mas é uma patente toda escrita errada, que até, sei lá, se depositou, mas ainda não tem todos os itens ali de inventividade avaliados, ele nem sabe disso, né? Então, uma boa parte das pessoas que não manjam e não são profissionais de investimento em deep tech vão passar batido em alguns detalhes e só o fato de você ter ou não ter vai ser uma questão. Obrigado. Imagina. O Gabriel está no mudo. Erro de principiante aqui, né? Diogo, antes de mais nada, muito obrigado pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta aqui que estava no formulário de inscrição que uma pessoa depositou, mas antes de compartilhar ela, eu gostaria de convidar você, a todo mundo que está aqui presente, inclusive os que possivelmente poderiam ligar as câmeras, para a gente tirar não uma foto, mas um print, né? Rapidamente aqui para divulgação das nossas redes sociais. Então, caso possível, quem está por aí consiga ligar a câmera. Posso dar aqui 2, 3 segundinhos, aí a gente tira uma foto aqui. Aí, o pessoal tá ligando. Show de bola. Fechou. Então vou lá, vou contar até 3. Fechou, gente? No 3 eu tiro aqui. 1, 2, 3 e. Aí, perfeito. Obrigado, viu? Desculpa interromper aqui o fluxo, Diogo. Tem uma pergunta rápida que está aqui no nosso chat que eu vou ler para você. Como é o caminho de bolsas empresariais? Sei que fala-se muito em FINEP ou CNPq. Boa. Assim, as FAPs, né, que as agências de fomento, e aí no caso em São Paulo é a FAPESP, aí tem FAPERJ no Rio, cada uma delas tem alguns caminhos bem interessantes, principalmente para startup de fundo perdido, ou seja, que você não se dilui em equity, e aí esse dinheiro ele serve para comprar insumo, serve para pagar alguma viagem específica, serve para pagar bolsa de pessoas. E depende do projeto, a forma como você coloca, assim,
um grande erro, assim, na hora da escrita é você não conseguir enquadrar direito isso como uma inovação no estado da arte da coisa. No final, a FAP ainda é uma agência que está muito conectada à ciência e às descobertas científicas, né? Não necessariamente é um fomento empresarial, mas é um fomento para que o estado da arte saia de um estágio e vá para um próximo. Então, se você precisa defender, você não pode falar, pô, vou fazer aplicação disso aqui só. Aplicação não vale para esse tipo de investimento, vale se você fizer algo a mais em termos de estado da arte ali. Finep, normalmente os recursos Finep, eles têm alguns recursos voltados para fundo perdido também, mas eles estão mais acumulados numa fase posterior da- do investimento da startup, seja é, recursos para uma estrutura de produção mais escalável, às vezes até para uma estrutura mais fabril da coisa, ou escalar negócios. Então, a Finep está nesse espaço. CNPq, ele tem muitas bolsas, ele é bem científico mesmo, e dependendo do programa que você olha ali, ele pode até ser para empresas médias e grandes, assim, de você, puta, eu quero fazer uma inovação interna e eu quero pagar uma bolsa via CNPq. Escrever lá o projeto para eles, enquadrar, e o CNPq eventualmente também é fundo perdido nesse caso de algumas inovações. Então, eu não sei exatamente a direção ali das bolsas empresariais, mas eu estou passando muito mais para um espectro de startup do que grandes empresas. Mas tem também nas próprias FAPs um outro programa que é de incentivo à inovação, e aí normalmente você tem um P&D interno que consegue atrelar essas coisas, escrever o projeto, depois fazer toda a prestação de contas. Então, tá mais para CNPq e FAPs, em termos de bolsa, do que Finep. Finep são projetos um pouco mais estruturantes, um pouco mais robustos de colocar em mercado uma tecnologia nova, inovadora, ou então empréstimos de baixo taxa de juros, assim. Tem também algumas coisas bem interessantes ali, mas aí é, de novo, uma empresa que já tem alguma coisa estabelecida, que pode contrair um empréstimo, etc., para poder fazer um crescimento de escala. Fenomenal, pessoal. Alguém falar algo, perdão? Quem? Sim, Por favor. sim. Primeiramente, parabéns, Diogo, com seu caminho, né, até agora, com as empresas. Meu nome é Ken, eu sou Invest Deputy da agência Flanders Investment and Trade, que a gente representa a região norte da Bélgica, né? A gente é uma agência de promoção de investimentos e de exportações da nossa região. E como você mesmo mencionou, né, acho que você já conversou com UK, com Suíça, e realmente nosso trabalho é esse, né, apresentar o nosso ecossistema, nossos taxas, né, nossos incentivos que a gente tem, né, na área de tributação e etc. E realmente são informações bem interessantes, eu acho que também, acho que a gente depois podemos combinar um outro conversa, né, sobre isso, mas é o que você falou, né? Realmente não é uma pergunta, mas um convite também, concordando com você, que a gente vai apresentar, obviamente, nossos ecossistemas, o que a gente tem na nossa região, mas você tem que ter um clique, né? E para ter um clique, eu acho que você tem que ir na Bélgica, em Flandres, e ver as pessoas, e ver se tem realmente sinergia. Um exemplo, né, bem recente, aliás, desse ano, eles abriram, 10 dias atrás, é Tipco, é um food tech brasileiro. Você conhece? Eu não, Conheço, se você, conheço, você ele abriu uma fábrica, né? Assim, incrível. uma filial. Ah, Eles tudo vão abrir legal. uma fábrica aqui em Curitiba, né, na região de Curitiba, mas eles também abriram uma filial em Ghent, e conheci agora também Ghent, né, uma cidade maravilhosa. Mas justamente a gente começou a falar sobre grants, subsídios, blá blá blá, né, essa história toda que você já conhece, mas a gente também convidou eles para eles se inscreverem num programa de aceleração que se chama Biotope. E durante o Biotope tem um bootcamp que você tem que ir para a Bélgica. Aí eles foram, né, Paulo e Eduardo, eles foram para a Bélgica e eles realmente sentiram que tinha um É match, isso. que tinha assim, sinergia com a universidade, com o VIB, que é o nosso Instituto de Biotecnologia.
enfim, decidiram ir para a Bélgica. E também é uma empresa que já nasceu com uma ideia global, né, com esse objetivo global, porque como eles produzem, assim, um novo ingredient, né, lá na Europa já é bem mais fácil. Então o caminho já estava meio aberto para eles, eles entraram e agora vamos torcer, né? Estamos ajudando eles, né, com essa internacionalização. Então, já deixo o convite aqui para a gente conversar mais sobre isso, mas seria realmente interessante conversar mais sobre isso e concordo com você. E a gente pode descobrir um caminho parecido para chegar em Flandres. Não, perfeito, Ken. E, assim, só para complementar o que você comentou, eu não comentei sobre isso, mas esses caminhos via aceleração em incubadoras, eu acho que eles são pontes excelentes. Às vezes alguma coisa online que depois se transforma em alguma coisa presencial, que a gente se vira para pegar dinheiro de um grant para poder pagar uma viagem, uma ida mais pontual. Eu acho que isso de fato faz essa primeira ponte acontecer, uma primeira visita e parceria local acontecer, e eu não mencionei isso, até porque eu via pouco com esse intuito, né, de um soft landing. Eu vejo alguns programas de aceleração, incubação só locais, assim, tipo, poxa, para você fazer o programa você tem que estar aqui. Poxa, se a gente tiver mais programas que têm esse intuito de aproximar, né, com essa direção, eu acho que isso pode ser legal. Você trouxe esse ponto, eu já vi alguns programas assim desse tipo. Isso. Só para falar sobre o Biotalk, né? Eles não exigem que você está lá, que você tem uma empresa aberta em Flandres. Obviamente, seria o objetivo da gente, né? Como Flanders Investment Trade, mas eles realmente querem trazer empresas que agregam o ecossistema que já tem lá para Ghent, no caso, né? O ecossistema deles. Então, é o que eles querem, é que eles querem é, enriquecer mesmo o ecossistema que eles já têm, com empresas de fora, da Bélgica, de fora, enfim. Acho que a gente está falando a mesma língua, né? E vamos conversar mais sobre isso. Vamos sim, vamos sim. Certeza. Pessoal, gostaria de agradecer, acima de tudo, grande Diogo, pela excelente apresentação, por todas as perguntas, por estar disponível aqui para nós. Muito obrigado mesmo, desde sempre. Muito gentil, muito disponível e vamos repetir algum Vamos dia, sim. né? Obrigado, Gui. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos, viu? Foi um prazer. Pessoal, muito obrigado a todos que puderam comparecer. Alguns já tiveram que sair naturalmente. Desculpem o atraso para terminar, o papo estava bom, né? Então, muito obrigado, pessoal. Muito Até mais Tchau, obrigado. aí. gente. Obrigado, Boa gente. Até a noite. Tchau, próxima. tchau. Tchau.